Eu vou contar uma história para vocês que tá escrita, está registrada lá no segundo livro dos Reis, do capítulo 6, versículo 24 até o 7, versículo 20. Lá conta a história num momento de Samaria muito crítico, crônico demais. Eles estavam cercados pelo exército inimigo e já não sabiam mais o que fazer, porque eles estavam perdendo todos os suprimentos. Essa era uma estratégia do exército adversário, e eles já não tinham mais o que comer dentro dos seus muros, na sua cidade. E o rei está desesperado, as pessoas estão desesperadas, até que chega ao ponto das famílias começarem a comer seus próprios filhos. E uma mulher chegou até o rei e reclamou, falou: olha, rei, é o seguinte, eu preciso que o senhor nos ajude. O rei fala: o que eu posso fazer por você? Eu já não sei mais o que fazer. Ela conta a história dela. É o seguinte: na semana passada, eu e a minha vizinha, nós combinamos o seguinte: eu mato meu filho hoje e a gente come todo mundo junto. Na semana que vem, você mata o seu e a gente come, para a gente não passar fome. E o que aconteceu é que eu matei o meu, nós comemos, agora ela não quer matar o dela. E o rei rasga suas vestes, entra num estado de desespero. O que aconteceu? Deus parou de olhar para nós. Nós sabemos historicamente que Samaria estava andando por um caminho oposto à vontade de Deus. E realmente parece que Deus tinha abandonado aquele povo para que eles pudessem voltar para os caminhos do Senhor. E aí, quando entra a história do homem de Deus, o profeta, que chega e fala para o rei o seguinte: olha, vai acontecer. E ele chega, conta para o outro profeta do rei e fala assim: ó, amanhã vocês vão ter tanta comida aqui. E aí ele começa a dar medidas daqueles tempos, éfas e enfim, ciclos, que eu não sei bem essas medidas bíblicas. Mas ele fala assim: amanhã vocês vão comer tanto, o céu vai se abrir sobre vocês. E aí os caras dão risada na cara dele e falam: meu, você tá maluco, nem se os céus se abrissem e caísse tudo em cima das nossas cabeças seria dessa forma. Mas o fato é que ninguém acreditou, mas a história registra que de fato aconteceu um grande milagre, um milagre maluco. Mas esse milagre ficou oculto na vida de 4 pessoas, que eram 4 leprosos. E esse texto, para mim, ele traz uma coisa muito legal, né, muito bacana, que até deu o nome para essa mensagem de Os Marginais e o Estado de Sítio. As pessoas estavam todas presas, sitiadas dentro dos seus muros, dentro da sua cidade, sem acesso à comida, sem acesso a suprimento. Eles estavam já se matando uns aos outros, matando-se uns aos outros, matando seus filhos para se alimentar. Entraram num estado de antropofagia. E 4 leprosos, 4 marginais, porque o leproso do Antigo Testamento, né, até do Novo Testamento ainda, mas o leproso bíblico, ele era uma figura que ele tinha uma conotação espiritual. O leproso era um maldito. Ele tinha lepra, aquelas marcas no corpo, aquela doença que tinha que ser mantido fora do arraial, ou seja, fora da cidade. Então ele era marginalizado, ele era escanteado. E esse leproso, ele era como se fosse um maldito. Deus amaldiçoou essa pessoa, por isso ele tem lepra. E nós vemos isso desde o início da palavra de Deus, desde o início lá do Gênesis, do Êxodo. A gente vê histórias citando a lepra como um símbolo da maldição de Deus sobre uma pessoa. Esses 4 leprosos, então, eles estão ali dentro do estado de sítio. Eles eram marginais, mas eles estavam sofrendo a mesma coisa que todos os outros. Todo mundo entrou na mesma panela, no mesmo caldeirão, todo mundo sofria do mesmo problema. Porque, na verdade, a catástrofe coloca todo mundo no mesmo patamar. É como uma vala comum. Estavam todos esperando a morte chegar. E os 4 leprosos pensaram consigo assim: bom, nós vamos morrer mesmo, nós já somos marginal, ninguém quer saber da gente e nós estamos com fome. E se a gente for lá fora e pedir para o exército inimigo ajudar a gente? O pior que pode nos acontecer, já vai acontecer mesmo, que é a gente morrer. Ou eles podem ter pena da gente. E esses 4 leprosos saem da cidade. E quando eles chegam lá, eles se deparam com uma cena fantástica. O que aconteceu? O exército não estava mais lá, se não me engano, o exército sírio. Eu estou sem Bíblia aqui agora. Eu não me lembro, acho que o exército sírio. Eles foram embora. E
Eles viam aquele monte de comida e tinham cavalos, tinha gado, tinha comida, tinha riquezas, tinham várias coisas, porque eles estavam acampados há muito tempo ali na frente. Eles praticamente montaram uma cidade no seu acampamento, porque eles esperavam que eles iam tomar aquela cidade para eles. E era questão de pouco tempo para isso acontecer de fato. Mas eles tinham ido embora. E aconteceu, depois se explica, que durante a noite, naquele dia, durante a noite, o exército sírio ouviu um barulho terrível, ensurdecedor, um estrondo que parecia de carros e de exércitos. E eles falaram, puxa vida, Samaria fez um acordo com o exército do Egito e eles vieram aqui ajudar. Eles vão fugir daqui, que senão nós vamos perder. E eles vazam, se mandam, vão embora. E o que acontece? Fica tudo ali. Aqueles caras passaram dias comendo, os marginais, os malditos, aqueles que foram esquecidos pela sociedade, aqueles que tinham a fama e a pecha de pessoas ruins, pessoas esquecidas por Deus. Eles estão lá comendo e bebendo, enquanto todo mundo lá dentro está passando fome. E aí eles se dão conta de uma coisa. Não está certo isso que nós estamos fazendo, nós temos que avisar o povo lá dentro. Que está tudo aqui, nós estamos ricos, nós estamos bem. Olha só o que aconteceu. Eles entram, contam a história, o rei acha que é um migué, para que uma estratégia para que eles saíssem lá fora e fossem todos pegos pelo exército, mas de fato eles acabam vendo que eles tinham razão. Eles vão lá para fora, comem, pegam todas aquelas riquezas e eles são simplesmente abençoados por esse milagre que aconteceu da parte de Deus na vida deles. Enfim, os leprosos, os malditos, os marginais, foram os primeiros a ver a nova ordem que Deus tinha estabelecido. Foram os primeiros a ver o livramento de Deus. Olha, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa forma de interpretar, de ver as pessoas, ver as coisas. E porque muitas vezes estamos marginalizando nas nossas instituições pessoas que foram escolhidas por Deus, pessoas queridas por Deus para fazer grandes obras de livramento. Na hora da catástrofe, na hora da tragédia, todo mundo fica na mesma média, na mesma linha. Todos são iguais. Todos sangram, todos sofrem, todos ficam sem, todos padecem das mesmas coisas. Somos todos iguais nessa hora. E foi nesse momento que eles se tornaram os próximos daqueles samaritanos. Eles, não, peraí, nós estamos fazendo coisa errada. A gente precisa voltar lá e ajudar o nosso povo. E eles, cheios de misericórdia, voltam e avisam. Para muitas pessoas eu já fui um leproso. Para muitas pessoas eu já fui um marginal. Muitos me chamam de herege e de alguém que tem um pensamento diferente da maioria. Eu realmente não gosto muito da ortodoxia, porque eu acho que a ortodoxia ela é formada por homens. Acho que a formatação é uma coisa terrível. Eu prefiro muito mais o caminho que anda na marginal, o caminho que busca por si só. Eu posso estar errado, mas eu tenho um desejo muito grande de acertar. E muitas vezes nós estamos escanteando pessoas que estão errando na sua busca pelo acerto. Quando eu era mais jovem, eu errava muitas coisas e muitas pessoas me questionavam pelos meus erros. Mas isso faz parte da nossa busca, porque tudo o que importa é aquilo que está dentro do coração de cada um de nós. Fazer o certo, fazer o errado é uma questão de perspectiva. E os leprosos tinham uma marca. Tem pessoas que estão estigmatizadas, marcadas por aquilo que já fizeram um dia, por aquilo que já foram, elas têm um nome, né? Elas têm um rótulo na sua testa. Aquele é o herege, aquele é o marginal, aquele é o cara que traiu a mulher dele, ele está no segundo casamento, aquele é o cara que fez tal coisa errada, ele teve uma recaída no álcool, teve uma recaída nas drogas, e nós olhamos para essas pessoas, e eu estou falando para vocês dentro da perspectiva eclesial, tá bem? Dentro da igreja. E essas pessoas ficam marginalizadas, atiradas de canto, mas podem ser eles mesmos aqueles que vão fazer uma grande obra de diferença no dia da catástrofe, no dia da grande necessidade, porque muitas pessoas estão em busca de uma ortodoxia, de uma perfeição, de uma teologia sistemática totalmente sem defeitos. Essas coisas não existem.
Nós somos todos seres humanos, todos erramos, todos estamos na busca de fazer o certo, queremos fazer o certo. Ninguém faz o errado por gostar do errado. Eu lidei com pessoas marginais durante muitos anos, lido até hoje, gente viciada em drogas, em álcool, que passa por internação, recaídas, recomeça, recai, recomeça e recai. E uma coisa que eu vejo nessas pessoas, em quase todos eles, é o seguinte: eles têm vontade de acertar. Talvez não seja uma grande vontade. Muitos de nós condenamos essas pessoas porque não conseguimos entender, mas se ele tivesse vontade mesmo, ele parava. Se ele tivesse vontade de parar de fumar, ele parava. Se ele tivesse vontade de sair das drogas, do álcool, ele saía. Se ele tivesse uma vontade verdadeira de sair da vida de adultério, ele sairia. Mas você não sabe como é a mente dessa pessoa, como está o coração dela. E você a critica, e você coloca um estigma sobre ela, social, e essa pessoa passa a ser um leproso. Talvez um dia você precise desse leproso e Deus mostre para você, e quer mostrar hoje para você. Seja sábio e aprenda com essa mensagem que os malditos podem ser usados por Deus. Deus pode usar qualquer pessoa. Deus usou Nabucodonosor. Deus usou Pedro. Qual a diferença de Pedro para Nabucodonosor? Qual a diferença deles para Paulo? Paulo, perseguidor, o pior de todos. De perseguidor a perseguido. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o cristianismo é o novo. O cristianismo sempre passa pelo herético, ele sempre passa pelo marginal. Jesus tinha uma seita herética. Jesus não foi aceito na sua fé pela religião ora instituída lá no seu tempo. Muitos hoje são tratados como marginais, como leprosos, como malditos, porque não têm sido aceitos na sua forma de interpretar a fé. Mas talvez esses que você hoje questiona, que você detona, que você estigmatiza, que você marginaliza, que você amaldiçoa do seu púlpito, talvez eles sejam os libertadores de você mesmo. Os libertadores da sua igreja no futuro, trazendo algo novo. Porque eu vou dizer um negócio para vocês: eu saí lá de dentro dos muros. As pessoas estavam comendo uns aos outros. A antropofagia tomou conta de muitos lugares por onde eu passei. Muitas igrejas onde eu fui, frequentei, participei. Eu vi pessoas sendo antropófagas. Não falo de todas. Estou falando de algumas que eu tive a oportunidade de vivenciar. E as pessoas estavam se matando umas às outras para se alimentar, para se manter no seu cargo. Elas acabavam fazendo fofocas e acabavam destruindo pessoas. E esse é o clima da antropofagia, esse é o clima em que a família estava comendo o filho para se alimentar. Dentro, nesses ambientes cheios de vaidade, cheios de arrogância, cheios de ambição, muitas pessoas acabam se matando, se comendo umas às outras para se manter, para sobreviver dentro da instituição que ela mesma criou, que ela mesma sustenta. E aí, o cristianismo, de fato, aquele que segue a Cristo, ele sempre vai passar pelo herético, ele sempre vai passar pelo perseguido, porque Jesus foi assim. Em nome dele, as pessoas são perseguidas. Eu não acredito muito no ortodoxo. Eu gosto muito do herético. Eu acredito que quando nós passamos a seguir a Jesus, nós somos mal interpretados, nós somos perseguidos. E hoje, como uma religião que cresce, uma religião enorme, que tem um potencial de eleger senadores, deputados, vereadores e prefeitos, eu acredito que nós chegamos num ponto em que cada vez mais os marginais estarão representando a libertação e o novo tempo para a casa de Deus, para a igreja do Senhor, o corpo místico de Cristo na terra. Paulo trocou tudo o que ele sabia pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele falou aos Filipenses. E eu queria deixar uma palavra para vocês, que é exatamente sobre isso. Toda essa riqueza, todo esse ganho, toda essa coisa que parece ser enorme, não significa nada na hora da catástrofe, na hora da tragédia, na hora da extrema necessidade. Então, não distrate os marginais. Ame-os, respeite-os, trate-os com carinho. Eles podem ser aqueles que vão sustentar vocês no futuro e te dar um novo caminho e um novo rumo da salvação. E, em último lugar, queria deixar uma frase. Eu sou um aforista, adoro o aforismo. Queria dizer o seguinte: a força do cristianismo não é a doutrina, mas é o evangelho.
A força do cristianismo é o Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Até a próxima.